Boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Que bom que hoje foi feriado, após essa paralisação dos caminhoneiros, porque assim os senhores tiveram condições de um bom trânsito para virem, né? E um dia de paz. Hoje é um dia de paz para os irmãos católicos, aliás, não só católicos, né? Cristãos de um modo geral. E o Espiritismo não pode ser diferente. O Espiritismo é o verdadeiro cristianismo, mas nós não costumamos adotar nenhum motivo de festa alguma, porque estudamos a doutrina espírita, estudamos a alma, estudamos o espírito cientificamente. De onde veio o espírito, para onde ele vai e por que vivemos. Tudo para nós é científico, é ciência. O Espiritismo é ciência. E ele apresenta um caráter religioso porque leva a pessoa a buscar a Deus, a orar, a falar com Jesus. E aí as pessoas já botaram na mente que todo aquele que fala com Deus é religioso. É tanto que os espíritos incorporam e dizem, vamos orar. Aí ele diz, eu não sou religioso. Quem é que disse para você que é só o religioso que ora? Hein? Quem falou isso para você? Não, mas porque eu vejo só os religiosos. Não, todos os seres humanos que aprendem que a vida continua e que os espíritos moram no mundo espiritual e que os espíritos adiantados, os iluminados, os bastante iluminados, atendem às orações que nós fazemos a Jesus pedindo socorro. Não é Jesus que vem nos atender pessoalmente, mas os espíritos adiantados. Eles atendem as orações em nome de Deus. Eles são os trabalhadores de Deus. Então, quando nós falamos, Senhor Deus me ajude, a gente não termina de falar, já tem o Espírito iluminado do lado. Nos induzindo ao acerto. Então, a oração sempre é um recurso fantástico. Por quê? Porque nós pedimos a Deus sobre uma determinada situação. E o Espírito adiantado atende às orações. Chega e lê logo a nossa condição, analisa o que nós estamos sentindo, por que nós pedimos e verifica. Muitas vezes estamos perdidos numa encruzilhada e não sabemos que caminho tomar. Aí o Espírito chega e lê na nossa mente o que ele quer. Ele quer chegar em tal local. Aí o Espírito, acha o local, o local fica aqui, então ele tem que entrar na viela do meio, e logo põe na mente, siga pelo meio, e fala, e a gente não escuta o Espírito falar, não é permitido por Deus que a gente escute, salvo algumas exceções, tá? Não é permitido, por quê? Porque nós é quem temos que escolher, nós é que somos induzidos. Aí ele diz, vou tomar o do meio, o caminho do meio, e toma e chega no destino que nós pedimos em oração, tá? Se nós não pedíssemos e disséssemos, bem, 3 caminhos, e agora? Será para cá, será no meio, será para cá? Vou seguir aqui, minha mãe mandou entrar por esse aqui, vamos esse daqui. Tomaria o caminho errado, perdia tempo, voltaria, ou às vezes não daria mais tempo de atender, resolver aquilo que nós havíamos nos proposto. Então é melhor orar, logo vem a resposta. Enfim, a oração deve ser exercitada em todos os momentos da nossa vida. Surgiu dúvida, ore. Levantou de manhã, ore. Ao deitar, ore também, peça ajuda. Tá? Qualquer dúvida, ore, faça igual o juiz Alírio Cavalieri, né? Ele dizia assim, todas as vezes que eu ia decidir, eu sempre orava, nunca decidia assim, com o meu entendimento. Eu colocava Deus na história, Senhor Deus, vou tomar a seguinte decisão, ele como juiz.
Aí vinha na mente dele o entendimento de que era daquele jeito, e ele decidia daquele jeito. Aí é tanto que o repórter disse: então o senhor tem certeza que não cometeu injustiça? Ele: não, eu tenho tanta certeza que eu quero chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser julgado com os mesmos critérios com que julguei os homens. Quem de nós pode falar isso? Quem? Difícil, né? É preciso ter a consciência bem tranquila. E o Espiritismo, então, ensina a gente a lidar com isso. Quais as consequências das nossas atitudes, da vida, enfim. Então, o Espiritismo não é religião, é ciência da alma. Você pode ser católico e vir à casa espírita. Pode, não há problema. Se você for evangélico, você não vai vir, porque lá eles ensinam que aqui, todo mundo aqui é capeta chifrudo, aqueles chifrões. Então, você fica com medo de ser verdade e não vem. Aí, só quando você adoece muito e não tem jeito, aí vem para cá. Aí, meu Deus, mas isso aqui não é nada de capeta. Não. Ensina o evangelho do mesmo jeito, ou melhor ainda, quanto tempo eu perdi. Tá? É assim mesmo, a vida é assim, tá? Mas nós vamos iniciar nosso trabalho hoje, elevando o pensamento a Jesus, orando e pedindo a Ele que nos dê paz no coração. E para isso, para a abertura dos trabalhos, eu vou convidar o Marcos a orar. Oremos, acompanhemos a oração mentalmente. Senhor Jesus, Deus de amor e bondade, que estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para que possamos aprender e colocar em prática cada vez mais os Teus ensinamentos, através do Teu Evangelho. Pedimos nessa noite bendita, tenhamos a companhia dos nossos irmãos, espíritos iluminados dessa caravana, de nossa querida irmã Rita de Cássia, dirigente espiritual desta casa, que possamos dar início nesse trabalho com muita boa vontade, com muita disposição, com muito amor e com muito carinho. E assim seja. Para aqueles que são novatos, vou frisar: o Espiritismo é estudo do espírito, da alma, da vida, do nosso comportamento. É a continuidade dos ensinos de Jesus. Conforme os espíritos superiores nos ensinam, eles dizem: Jesus não voltará, como está lá nas profecias, ou como está nos ensinos de Jesus. Não. Mas se lá está escrito, por que ele não vai voltar? Bem, ele não vai voltar porque o Espiritismo é a sua volta. Ele não prometeu voltar em pessoa, tá? É que os tradutores que escreveram daquele jeito pensaram assim. E além do mais, aqueles ensinos que se encontram no Evangelho, principalmente o de Mateus, ele tem um cunho educativo para conduzir a pessoa à reforma moral, para fortalecer a fé da pessoa. Por isso que está escrito lá, que eu voltarei na glória do Pai. É um julgamento simbólico. Colocarei as ovelhas à direita, à esquerda os bodes, e direi aos da direita: vinde bendito, porque eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiram, eu era um forasteiro, me abrigaram, estrangeiro, me ampararam. E aos da esquerda que não fizeram isso, eu direi: ide para o sofrimento eterno. Isso é um julgamento simbólico, tá? Que não vai ocorrer. Isso ocorre todas as vezes que nós deixamos o corpo carnal, com o fenômeno da morte. Chegamos no mundo dos espíritos e observamos: mas eu fiz isso, fiz aquilo. Os espíritos: não precisa de você nos contar. Primeiro nós olhamos em você e lemos tudo de você, tudo, até detalhes que você nem lembra, tá? Então não precisa de você contar. Se você tiver desenvolvido o amor em seu coração, você vai expressar esse amor, você desenvolveu ele. Por que Jesus disse: os da direita irão para a alegria eterna? As ovelhas, que ele simbolicamente comparou ovelhas
e bodes, cabritos. Por quê? Primeiro, não é que cabrito seja bicho do Satanás. Não, não é isso. Tudo é criação divina. É que os cabritos são animais espertos. Eles berram muito, não dão sossego, pulam muito, sobem até em árvores. Vocês já viram cabrito em árvore? Vai lá no Nordeste, vocês vão ver. Eles sobem nos cajueiros lá em cima e comem o caju. Quando dá a menor condição, eles pisam e vão e chegam lá em cima. Para você ver como o cabrito é totalmente diferente da ovelha. Tá? A ovelha não grita, a ovelha dá a lã, dá o leite também, dá a carne. Então a ovelha é mais produtiva que o cabrito. E é mansinha, é dócil. Por isso que Jesus utilizou a ovelha como um símbolo dos obedientes às leis divinas, né? E o cabrito como rebelde, apenas um símbolo, tá? Mas o cabrito é divino também, muito útil esse animal, tá? Então Jesus fez essa comparação, e isso quer dizer, quando nós levamos uma vida aqui, praticando a caridade, o que vai ocorrer conosco? Nós vamos desenvolver o amor em nós, e ao desenvolver o amor, o nosso espírito se torna leve, mais puro, cada vez mais, e vai se iluminando, e então ele passa a viver no mundo espiritual de acordo com o seu grau evolutivo. Então, se chega lá no mundo espiritual um espírito bastante desenvolvido, que terminou de deixar o corpo carnal, por exemplo, tipo Chico Xavier, né? Gandhi, Madre Teresa, são espíritos avançados, porque se não fossem, não teriam se dedicado tanto ao bem, não é? Esses espíritos, quando chegam lá, eles já são levados às dimensões espirituais avançadas, iluminadas, cheias de luz. E nós, quando chegarmos lá, vamos ficar lá embaixo, na colônia, não é? Porque ainda somos espíritos grosseiros, não temos ainda esse avanço, tá? Então não é preciso dizer você merece isso, não, você vai de acordo com a sua vibração, tá? Por isso que Jesus disse, aos da direita a glória eterna, ou seja, a vida muito melhor, muito mais digna, muito mais agradável. E os espíritos avançados vivem, conforme o Kardec escreve, os esplendores celestes, uma vida cheia de alegria e paz, porque ele construiu essa paz, não é? E nós estamos aqui buscando forças para construir esta paz. O primeiro item é a existência de Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primária, veja bem, não é causa primeira. Se fosse causa primeira, poderia existir a segunda e a terceira. Então estamos falando da primária, de todas as coisas. Tu vai dizer primária, não entendi. Vou explicar. Primária, porque Deus não cria os seres, os filhos dele, perfeitos. Ele cria lá embaixo, simples e ignorante, primariamente. E esses seres, filhos de Deus, vão se desenvolvendo, deixam o estado de primariedade e se transformam um dia em um espírito puro, tipo Jesus. Entendeu? Então Deus não cria espírito perfeito. Não, nós vamos chegar lá. Nós somos seres que tivemos a iniciação da mão divina há milhões de anos atrás, como seres inferiores, seres unicelulares. E fomos nos desenvolvendo, e já passamos por 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegar até aqui. 1 bilhão e 500 milhões. Meu Deus, mas tudo isso? Sim, tudo isso. Para chegar até aqui. E daqui agora está faltando um pouquinho para a gente chegar no estágio de muita luz. Tão pouquinho
que Jesus disse: ide anunciai a chegada do reino dos céus. Por que isso? Porque já falta pouco, mas pouco, seja 10 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, sim, mas o que é isso perto daquele que já passou 1 bilhão e 500 milhões de anos? Hein? O que é isso? É menos que 5 minutos perto de 24 horas, de um dia de 24 horas, não é? É muito menos, é pouquinho, estamos na reta final de uma maratona. A maratona tem 42 quilômetros, né? Imagina que nós estamos nos últimos 300 metros, tá? Pouquinho para terminar a corrida. É o nosso estágio aqui. Você vai dizer, mas nós somos grosseiros? Nem tanto. Quando cada um de nós aqui, com o pouco avanço espiritual que temos, que não é tão pouco assim, tá? Quando nós descobrimos e abraçamos a causa de que nós reencarnamos e nós temos que nos transformar em espíritos avançados por nós mesmos, fazendo a caridade e deixando de ter ódio, de ter rancor, de ter maldade, perdoando 70 vezes 7, e nós resolvemos investir nisso, evoluímos rápido. É tão verdade que Jesus contou a parábola dos trabalhadores da última hora e diz que os trabalhadores trabalharam 1 hora apenas. E naquela época ele fez uma comparação como se o dia começasse, o labor do dia começasse normalmente às 6 da manhã, quando o sol desponta, e depois que o dia encerrasse às 18 horas. Então, em média, tinha o quê? 12 horas de trabalho, né? E ele disse que os trabalhadores foram contratados na última hora, então 5 horas da tarde. E houve trabalhadores contratados cedo, outros 9 da manhã e outros até mais tarde. E a esses, ele disse que o dono da vinha prometeu pagar 1 moeda pela jornada de trabalho aos primeiros, aos outros ele não prometeu nada, ele disse o que for razoável. E nem aos últimos não prometeu nada, mas ele ordenou ao encarregado da vinha e disse: comece a pagar pelos últimos e deles 1 moeda pela jornada de trabalho. E quando os últimos na fila, na frente, receberam a moeda, os de trás que haviam sido contratados também pelo dia inteiro por esta moeda, murmuraram, disseram: epa, mas se está pagando 1 moeda para quem chegou às 5 da tarde, nós então, que chegamos 6 da manhã, deveremos receber muito mais. A expectativa dele se alterou, não foi? Foi. Mas quando chegou a vez desses primeiros contratados, eles também receberam 1 moeda pela jornada de trabalho, ou seja, por um dia de trabalho. E eles dizem: mas por que eles receberam 1 moeda, só trabalharam 1 única hora, e nós trabalhamos o dia inteiro debaixo do sol e recebemos a mesma coisa? Aí o dono da vinha disse: o que foi que eu combinei com você? Não foi 1 moeda pelo seu dia de trabalho? Foi. Então toma o que é teu. Por acaso o seu olho é grande porque eu sou bom? E vai embora. Foi embora, chateado, mas sem razão. Aí você diz: mas por que Deus mandou pagar o mesmo salário para aqueles que trabalharam apenas 1 hora? Por quê? Ora, é fácil concluir. Primeiro, Jesus disse: cada um será julgado no tribunal do Filho do Homem conforme as suas obras. Já está respondido. Se é conforme as suas obras, é porque aqueles que trabalharam 1 única hora também produziram o mesmo que os que trabalharam o dia inteiro produziram. Claro, senão Deus seria injusto. Deus não dá alguém por simpatia. Não, a natureza não provoca simpatia. A natureza retribui cada um conforme os seus atos. É assim que funciona a vida. A lei de Deus é assim. Produziu bem, recebe. Não produziu, não recebe. Assim que funciona. Aí, por que estou explicando isso?
tudo para explicar para vocês a vantagem de ser espírita. Porque o espírito de Erasto diz no livro dos Médiuns e em outro livro também, no Obras Póstumas, ele diz: os espíritas são os trabalhadores da última hora. Aí você diz: epa, por que os espíritas dedicados são trabalhadores da última hora? Por quê? É fácil de concluir também. Porque o espírita aprende e abarca essa causa, que existe a reencarnação. Na hora que ele acreditou mesmo nisso, ele passou a ter certeza, ele muda o seu comportamento. Ele diz: então eu vou me transformar em espírito avançado, iluminado, se eu me dedicar ao bem. Sim. Você acha que os que já são iluminados ganharam luz por acaso? Não, todos conquistaram. Não há, Deus não dá luz de graça para ninguém. Não foi cada um segundo suas obras que Jesus ensinou? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, cada um segundo suas obras. O que é isso? Lei de causa e efeito e a lei do mérito. Tem mérito, recebe, não tem, não recebe. E ele diz que nós espíritas somos, por quê? Porque nós temos condições de desenvolver uma fé muito mais robusta do que as pessoas que não conhecem a doutrina. Claro, nós temos condições de nos preparar para um melhor desencarne, melhorar a maneira de morrer. Nós não vamos morrer? Vamos, ou seja, sair do corpo, desencarnar. Morte não existe morte. Vamos apenas sair do corpo e olhar para trás e ainda ver o corpo lá esticado, se for o caso, né? Vai ver lá de sair do corpo. E se nós tivermos nos preparados a contento, ainda vamos ver amigos espirituais chegando. Você terminou de sair do corpo, pronto, vamos embora e seguir para o mundo, e vamos saber para onde vamos ser levados, por que estamos sofrendo. Vamos ter coragem de investir. Sabendo disso, nós vamos saber que nós não devemos arrumar inimigos. Não, amai vossos inimigos, ensinou Jesus. E se nós temos que amar nossos inimigos, se nós não amarmos, esses inimigos vão continuar sendo nossos inimigos. Aí nós vamos ter que fazer um programa na outra encarnação para ter esses inimigos como nossos filhos. Eu vou querer ter filhos meus inimigos, criando casa comigo uma vida inteira? Eu vou querer isso? Não. Diz os espíritos: se você enganar uma moça bastante tempo, noutra encarnação você vai ter que casar com ela para poder resgatar a sua dívida. Você mesmo vai pedir e vai chamar o espírito dela e dizer: vamos chamar a moça de Maria. Maria, vamos nascer de novo, vamos reencarnar? Vamos, está na hora, tá. Aceite casar comigo? Não, você me enganou, você não quis me casar. Só ficou namorou 12, 13, 15 anos, me enrolou e não casou, perdi outras oportunidades, então agora não vou casar com você. E, ai, Maria, dessa vez não vou fazer mais isso. Eu te juro que chegando lá, começamos o namoro, eu vou preparar tudo, a gente vai casar. E vamos já preparar os filhos, já fica tudo preparadinho. Se a Maria aceitar, vai ser uma boa, porque eles já se amam, né? Aí chega aqui, casa de novo. Agora vamos imaginar que essa Maria seja aquela pessoa que ele prejudicou feio. Aí chega aqui, ele faz um programa de casar com ela para corrigir essa dívida. E casou, mas vivendo junto, seguidamente ela não lembra, mas sente intuitivamente que ele lhe traiu muito na encarnação passada. Qual vai ser o comportamento da Maria? Ela vai dizer: onde você vai? Onde você vai? Olha, isso não é hora de você sair. E ele: calma, meu bem, eu vou ali falar com um amigo. Não, você vai arrumar problema. Poxa, mas que mulher ciumenta. Não, assim não dá, toda hora pega no meu pé. Aí você vai lembrar daquela música que cantada pelo Bruno e Marrone, que diz a pescaria, né? Que pescar que nada, vou lá pra lagoa,
né? Lá vai ter mulher e muita festa, 7 para cada homem, diz ele na música, não é? Aí você vai dizer, só tem um jeito, arrumar uma pescaria, como o Bruno Marrone fala, porque ela não quer que eu vá até ali de ciúme. Mas por que essa mulher ciumenta? Porque ela já foi traída por você na encarnação passada, e agora ela teme ser traída de novo. Então muitos casos é isso. Não quer dizer que todos os casos sejam, tá? E nem que toda mulher vai ser ciumenta, né? Mas tem casos assim. Nós espíritos aprendemos que isso pode ocorrer, não aprendemos? Então o que é que nós vamos fazer? Colocar nossas barbas de molho. Nós não vamos trair, pelo menos vamos lutar para que isso não ocorra. Ser espírita é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que assumir o compromisso de melhorar, de nos transformar, para evoluir. Senão nós vamos perder nossa encarnação. Nós vamos chegar do lado de lá e chega o dado momento que vamos analisar a nossa aula. Isso aqui não passa de uma grande aula, de um curso que fizemos durante 70 anos, 80 anos, 100 anos, 20, depende. Cada encarnação dura um tanto, depende, né? Do programa de cada um. E aí nós vamos analisar lá no mundo espiritual. Você aproveitou 20% da encarnação. Só isso? Só? Você aproveitou? Já imaginou se nós chegarmos lá e dizer, você aproveitou 90%? Nós vamos ficar felizes, né? 90%? É como o aluno tirar nota 9 na escola, não é? Quem é que não fica alegre com a nota 9, né? Então, nós espíritas sabemos disso. Então nós temos chance de promover o progresso com muito mais facilidade do que aqueles que não conhecem a doutrina. É por isso que ele nos comparou ao trabalhador que trabalhou 1 hora só e recebeu o mesmo salário de um outro que trabalhou 12 horas. Por isso que o espiritismo é vantajoso, tá? Mas agora nós vamos mudar de assunto e falar de um outro. Mas o nosso tempo já está tão avançado que não vai dar tempo. O outro assunto é muito extenso, tá? Então nós vamos continuar tecendo comentários sobre os comportamentos diários da vida da pessoa, tá? Alguns pais também chegam aqui e reclamam dos filhos. Eu falo do conselho, ele não me atende. Muitas vezes você errou porque desde cedo não trouxe ele para a doutrina espírita. Aí ele não sabe que ele pediu para nascer, implorou para nascer. Lembro-me de uma mocinha que veio aqui e até ali na frente, eu estava lá na frente, ela fez uma pose assim atrevida. Meu pai me mandou aqui para você dar conta de mim. Você dá conta de mim? Aí eu disse, você é tão rebelde assim, é? Não, eu não sou tão rebelde, mas eu não me entendo com meu pai. Aí, como eu conhecia o pai dela, ela é ainda, claro, filha do deputado Otis Santos, e ele foi meu colega na faculdade. Aí começamos a fazer tratamento dela. Ela assistiu e ela aprendeu que lá no mundo espiritual a necessidade de encarnação é tão grande, mas tão grande, que os espíritos ficam pedindo para reencarnar antes da hora. Aí eles, não é a sua hora ainda, você tem que esperar mais. Não, mas já está na hora, eu preciso, eu quero. Olha, para você reencarnar, você precisa resolver certos programas que estão em você, no seu registro. E para resolver esses programas é preciso esperar fulano, ciclano e beltrano estar na Terra. Para fulano e ciclano se casar com ciclano e ser teus pais, você tem dívida com eles, tá? Ah, é, então você não pode chegar lá e reencarnar em qualquer casal. Não, o primeiro casal lá me põe lá como filho. Não é assim. Você volta para cá sempre na família que te pertence, a mesma família. Só sai daquela família em casos extremos. Quando o espírito precisa muito de um socorro, aí é dado esse socorro para ele numa família que aceita. Você vai dizer, como assim?
Bem, o casal adormece em casa, tranquilo, no melhor do sono, e eles levam o espírito do marido e da mulher para o mundo espiritual. E chega lá, põe o espírito à frente, explica, e diz: que tal vocês terem ele como filho? Ele não tem nada com vocês, não é da sua família, mas ele precisa muito, porque ele tem um problema, ele tem um vício. Quando ele chegar lá, ele vai mergulhar nesse vício, e vocês conseguem evitar que ele se perca no vício. Aí o casal aceita. Quando aceita, né? Tá bem. Olha, ele vai ser paraplégico, ele vai ter problema, você pode aceitar. Vai ser bom para você, porque você vai se dedicar à prática da caridade, cuidando dele. Aí o casal aceita. Aí chega aqui, a gente tem um filho com problema e gosta de atender, e atende aquele filho com carinho, porque no nosso espírito está registrado o compromisso que assumimos, né? Quando é uma dívida, porque nós na encarnação passada incentivamos aquela pessoa, bate, quebra, seja valentão como seu pai, ó. Aí o coitado do rapaz quebra. Aí chega na outra encarnação, sabe que filho você vai ter? Um filho paraplégico. É claro, você incentivou seu filho a fazer isso, então agora você vai ter um filho paraplégico. E aí a gente chega aqui, fica desejoso de ter o filho, porque o nosso espírito fica tentando se corrigir, tem o filho e o filho vem paraplégico. E aí, quando é dívida, nós cuidamos do filho, mas não cuidamos com tanto amor assim. De vez em quando a gente vai estar dizendo assim: oh, podia não ter tido esse menino. Porque lá dentro vem um pouco de repulsa. Aí vem a doutrina espírita e diz: afaste do seu coração esse sentimento, trate de amar seu filho. Essa repulsa é porque você está resgatando dívida, e o resgate de dívida precisa ser bem feito, precisa ser feito com amor, não pode ter queixas no resgate. Dívida que a gente se queixa dela, não resgata bem, fica restos. Então trate de cuidar do seu filho, bem cuidado, tá? Todo sacrifício que lhe for imposto pela vida, cuide direito, é porque você tem que passar. Não acontece as coisas por acaso, tá? Aí uma senhora disse para mim: então vou ter que casar de novo com meu marido, aquela peste. Digo: calma, senhora, quem disse isso para a senhora? Um outro centro espírita disse que eu sou obrigada a casar com o mesmo marido. Não é obrigada. Quem falou isso se equivocou. Ele precisa estudar um pouco mais do Livro dos Espíritos. Se não me engano, pergunta 840 do Livro dos Espíritos explica: Deus não é tão maldoso assim de deixar você se casar contra gosto com quem você não gosta. Não, Deus não força isso não. Então eu não sou obrigado a casar com ele? Não. Mas se houve dívida, a senhora vai ter que corrigir a dívida. Se houve, não sei. Se a senhora prejudicou ele, se ele prejudicou a senhora, aí vai ter que corrigir. E como é que eu vou corrigir? Sendo filha dele, sendo irmã dele e levando ele para a escola numa distância longa, sendo a irmã mais velha e já estando trabalhando, a senhora vai ter desejo de ajudar o irmãozinho menor. Eu pago os estudos desse irmão menor meu, eu pago. Mas menina, isso vai te dar um trabalho. Não tem problema, eu quero o meu irmão estudando. E paga. Aí quando chega no mundo espiritual, que vê, olha por que eu quis pagar os estudos do meu irmãozinho, porque eu devia a ele. Nós devemos fazer com boa vontade e não por contas de dívidas. Sempre a boa vontade vai gerar crédito para nós. Crédito. Ninguém consegue nada no mundo espiritual sem mérito. Não adianta chegar lá, olha, eu queria uma situação tal lá na Terra quando eu reencarnasse. Aí eles analisam: você não tem mérito. Mas como não tenho mérito? Eu não cometi tantos erros assim nas minhas últimas encarnações, mas não fez o bem. Quer dizer, porém, eu não era homem de fazer o bem.
Mas eu não enganava ninguém. Sim, que bom que você não enganou, senão eu estava cheio de dívida. Mas também não fez o bem, não tem mérito. É preciso, você vai a um banco e diz, eu vim tirar meu dinheiro. Aí o gerente, qual é o seu nome? Manuel dos Anzóis Pereira. Hoje em dia é tudo no eletrônico, não tem mais isso, mas no meu tempo era. Que não tem nada, é 00 sua conta. Sim, quer dizer, não tem nada aí para mim, ninguém depositou nada. Por quê? Eu só esperava que os outros viessem depositar. É, porque eu não depositei. Pois é, não tem nada. Você tira alguma coisa? Não, não tira, não tem. Assim é lá no mundo espiritual. Eles socorrem a gente, instrui, faz tudo para a gente progredir. Lá no mundo espiritual tem trabalhos e mais trabalhos para se realizar. Tem espírito que chega lá e pede para trabalhar nas situações mais difíceis possíveis, nas regiões umbralinas, para ele passar dificuldade lá, porque nas regiões umbralinas o trabalho é contado em dobro. Então é contado lá? É contado. E se você estiver nas colônias trabalhando, na colônia conta bônus hora, ou seja, cada hora de trabalho é um bônus. Então você vai acumulando. De repente, depois de uns 15 anos lá trabalhando, 12, 14 anos trabalhando na colônia, sempre trabalhando, seja trabalhando numa livraria lá, porque lá tem livraria também, ou seja, dando aulas, lá tem aulas e aulas e aulas para dar, seja socorrendo alguém, seja cuidando do jardim, porque lá tem jardim também, seja plantando flores, lá também tem flores também, lá tem tudo isso. Todo tipo de trabalho é válido lá, tá? Aí, poxa, você já trabalhou aqui, faz 20 anos que você está aqui, tem tantos mil bônus horas. Que tal vocês? Aí ele, mas o meu sonho aqui é eu conseguir uma casa bonita daquela lá para eu morar. Eu não vou reencarnar agora mesmo, só daqui a uns 50 anos. Ah, é? Simples. Se una a Terezinha, ó, a Terezinha está aqui há 15 anos, sempre trabalhando. A Terezinha deve ter uns 12, 13 mil bônus horas. Ah, é? É. Aí ele se une a Terezinha, os dois podem adquirir a casa, pode entregar os bônus horas suficiente para passar a habitar numa casa bonita, com jardim e tudo. Você vai dizer, mas lá também tem isso? Tem. Você está pensando que é só chegar no mundo espiritual, olhar aquelas casas lindas e dizer, eu quero uma dessa. Ele diz, primeiro você vai trabalhar. Porque se não fosse assim, o sujeito não ia trabalhar. O cara diz, para que eu vou trabalhar? Eu não preciso de comer. Eu não preciso de nada. Não como, nem nada. Se eu quero alguma coisa, eu produzo na mente. Lá você produz a sua roupa, lá você não paga Riachuelo, não tem cartão de compra, não. Você produz com a mente. Você, como assim? Sim, você chega e diz, quero uma camisa desse jeito, mas com um desenho aqui. Que desenho você quer? Uma flor, uma rosa. Então você, a rosa bonita que você... a sua mente produz a camisa e a rosa. Então é moleza. Bem, para os espíritos que já conseguem fazer isso, a maioria consegue, tá? Consegue. Aí você produz, você não precisa, mas é preciso trabalhar. Por quê? Porque o trabalho exercita o espírito, exercita a paciência, exercita a inteligência, desenvolve o sentimento. Então o trabalho é muito importante, mas como nós temos muitos espíritos vadios ainda, eles não querem trabalhar. Então pelo menos tem um motivo de trabalhar para conseguir uma casa melhor. Lá é assim, aqui a gente não trabalha, não passa 30 anos pagando o financiamento pelo banco. Então lá também, só que lá não precisa